Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Tiaguinho. Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Galera, estou aqui para falar para vocês hoje, resolver a prova da FAMEMA. Quem não conhece o canal, dá uma olhadinha aí, eu resolvo os principais vestibulares do país, tá? USP, né, a prova da FUVEST, né, Unesp, Unicamp, Enem, Unifesp, FAMEMA, FAMERP. Então, vou resolver com vocês hoje a prova da FAMEMA. Espero que vocês gostem. Beleza? Vamos lá. Primeira questãozinha. O clorato de potássio, KClO3, é um composto inorgânico constituído pelos íons potássio e clorato. Sua cor de solubilidade está representada no gráfico. Então, ele te deu aqui, galera, ó, o coeficiente de solubilidade, né, aqui, ó, em gramas de clorato para cada 100 gramas de água. Então, o coeficiente de solubilidade que ele forneceu, ó, deixar claro aqui, ó. O coeficiente de solubilidade que ele deu é gramas do clorato para cada 100 gramas de água, tá? Em função da temperatura. Bom, o clorato de potássio e sacarose reagem no estado sólido, formando gás de óxido de carbono, água no estado gasoso e cloreto de potássio no estado sólido. Dê o nome do grupo da classificação periódica ao qual pertence o elemento metálico que constitui o clorato de potássio. Então, o clorato de potássio, galera, é o KClO3. Quem é o elemento metálico? É o K, que é o potássio. Então, ele quer saber qual é o nome do grupo. Então, olha lá, ó, letrinha A, ó, o potássio, se você consultar a tabela, ele está no grupo 1. Grupo 1 ou família 1A, que é, né? E essa família é a família dos metais alcalinos. Então, o nome do grupo, metais alcalinos. Beleza? Bem tranquilinho? O que mais que ele pergunta? Olha lá. Apresente o número de nêutrons do isótopo cloro 35. Toda vez, galera, que ele colocar um elemento e um número do lado aqui, esse número é o número de massa. Por exemplo, carbono 12, é o C12. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o isótopo cloro 35. Olha lá. Cloro, massa 35. E aí, massa fica em cima, é o A, número de massa. E você vai ter que consultar a tabela para ver o número atômico. O número atômico do cloro, consultando a tabelinha periódica, né, que a prova fornece, que é o Z17. Então, você vai lembrar da formulinha. A, uma prova aberta, né? Você tem que mostrar o seu raciocínio. Então, número de massa, A é igual ao número de prótons mais nêutrons. Né? O número de massa que está no núcleo, o que está no núcleo? Os prótons e nêutrons. Então, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, o número de massa, 35. O número de prótons, que é o Z, que é o número atômico, 17. E o N é o que ele quer saber. Vai ficar 35 menos 17 igual a N. Então, o número de nêutrons do isótopo cloro 35 é 18. Possui 18 nêutrons. Beleza, galerinha? Vamos lá? Item B. Questãozinha bem boladinha, galera. Letra B, olha lá. Represente a equação balanceada da reação entre clorato de potássio e sacarose. Ele falou lá no enunciado. Olha ali onde eu estou colocando o asterisco. Ó. O clorato de potássio, que é o KClO3, e a sacarose, que ele já deu a formulinha aqui, reagem. Olha lá a reação, galera, ó. Olha a reação química, ó. KClO3 mais sacarose, formando, então, setinha, ó, setinha. Reage, formando o gás de óxido de carbono, então vai formar CO2 gasoso, vai formar, olha lá, água no estado gasoso, então H2O gasoso, e cloreto de potássio, que ele já deu a fórmula também, KCl no estado sólido. Então tá aqui a equaçãozinha. Vamos balancear, galera? Vamos balancear? Ó, vou até copiar ela aqui de novo para vocês, ó. Vamos lá. É o KClO3 mais sacarose, C12H2211, formando CO2, água e KCl.
Galerinha, vamos lá. Vamos balancear essa equaçãozinha? Olha que legal, ó. 1K do lado esquerdo, 1K do lado direito. Tá certo. Deixa H e O pro final, né? A lógica, né? A regra geral, assim, né? Regra geral, tem várias exceções, mas a regra geral é deixar H e O para o final. Ou, se você lembrar, o balanceamento é pelo macho. Primeiro os metais, depois ametais, antepenúltimo carbono, penúltimo hidrogênio e por último O. Beleza? Então, metal, K, um de um lado, um do outro. Ok? Cloro, um do lado esquerdo, um do lado direito. Ok. Então, vamos lá. CH e O. Ó, gente, só lembrando, né? Aqui, ó, o K e o CL tá certo. Então, por exemplo, é 1 e 1. Mas se precisar mudar, que no caso vai ser necessário, eu posso mudar a hora que eu quiser. Importante deixar a equaçãozinha balanceada. Então, vamos lá. Vamos ver o carboninho, galera. Olha lá. O carboninho do lado esquerdo tem 12. Do lado direito tem um só. Para ficar com 12, ajusta o coeficiente aqui, ó. Lembrando que esse 12 multiplica tanto o C quanto o O. Multiplica os dois, todos os elementos da molécula. Então, ó, 12 carboninhos. 1 vezes 12, 12. Beleza! Tranquilo? Vamos ver o H, galera? Olha nos reagentes do lado esquerdo ali, ó. 1 vezes 22, 22. Do lado direito tem só 2. Eu tenho que ter 22. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, multiplica 2 por quanto? Por 11, ó. 11 vezes 2, 22. Beleza? Vamos ver o oxigênio? Galera, olha nos produtos, eu já tenho o balanceamento do CO2 e da água, onde estão os oxigênios. Então vamos somar, ó, quantidade de oxigênio nos produtos. Ó, 12 vezes 2, 24, mais 11 vezes 1, 11, totalizando 35 átomos de oxigênio. Tá, então no lado esquerdo, nos reagentes, tem que ter 35. O balanceamento da sacarose eu não vou mudar, por quê? Porque o C e o H já estão corretos. Então, olha lá, quantos oxigênios tem aqui na sacarose? Aqui já tem 11. 11 oxigênios. Opa, estão faltando 11. Tem que ter 35. Ainda estão faltando 24. Então, peraí, no KClO3 tem 3. Eu tenho que ter 24. Eu multiplico por 8, ó. 8 vezes 3, 24. Mais os 11 aqui da sacarose, dá um total de 35. Belezinha, galera? Só que olha um probleminha. A hora que você coloca esse 8 no KClO3 aqui, ó, você ajustou o O, mas você desarrumou, desajustou quem? O K e o CL. Ó, 8 vezes 1, ficamos com 8K. Então, eu vou lá do lado direito, ó, coloco 8 aqui, ó, 8K. Olha do lado esquerdo, CL. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Agora a equaçãozinha está balanceada. Lembrando que esses números do balanceamento são chamados de coeficientes estequiométricos. Beleza? Lembrando também que os coeficientes estequiométricos, uma equação completamente balanceada, os coeficientes estequiométricos têm que ser os menores números, né, inteiros possíveis, beleza? Não pode ser número quebrado, nem com fração. Beleza? Vamos lá. Então ficou lá 8, 1, 12, 11, 8. Beleza? Aqui. Bom, na mesma questãozinha, olha o que ele vai falar, galera. Calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza. O que é isso, cristaliza? Que vai no fundo do recipiente, que precipita, o precipitado. A partir de uma solução saturada, preparada com 500 gramas de água a 70 graus. Então, vou fazer 70 graus, depois eu vou resfriar a 10. Então, ele quer saber, quando eu resfrio para 10, qual é a massa de soluto do clorato de potássio que vai precipitar, que vai para o fundo, que vai cristalizar. Vamos lá, galera. Então, primeiro cálculo. A solução, ele vai preparar uma solução, olha lá, ele vai preparar uma solução saturada, com 500 gramas de água a 70 graus. Então, a primeira coisa, vamos ver qual é o coeficiente de solubilidade a 70 graus? Olha lá, ó, 70 graus, eu subo, olha a bolinha ali, ó, marcando nos 70 graus, eu vou ter na curva e ando para a esquerda, ó. Qual que é a solubilidade do sal a 70 graus Celsius? 30. O que significa? Que a 70 graus a gente consegue, né, ó, preparar uma solução saturada, então a gente consegue dissolver no máximo, ó, 30 gramas de clorato de potássio é o máximo que vai se dissolver
para cada 100 gramas de água, porque o coeficiente de solubilidade é gramas do soluto para cada 100 gramas de água. Bom, mas a nossa solução tem 500 gramas, então peraí. Em 500 gramas de água, quanto que eu vou ter de clorato de potássio dissolvido? Quantidade máxima dissolvida? X. Beleza? Então, ó, de 100 para 500, multiplicou por 5. Então, a quantidade de soluto dissolvido vai ser 5 vezes maior. Então, 30 vezes 5, ó, nós vamos ter 150 gramas de clorato de potássio dissolvidos. Beleza? Em 500 gramas de água. Então, já sabemos que a solução tem 500 gramas de água e ali dentro 150 gramas do sal dissolvido, beleza? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos resfriar para 10 graus Celsius. Então, vamos lá na curva. Temperatura de 10, olha lá. Vamos ver qual é a solubilidade, ó. 10 graus, sobe e anda para a esquerda. Qual que é a solubilidade a 10 graus Celsius? 5. O que significa? Olha ali do ladinho direito, ó, a 10 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 5. O que significa? Que dissolve no máximo 5 gramas de clorato de potássio em 100 gramas de água. Bom, mas a minha solução foi preparada com 500 gramas de água. Então, peraí, em 500 gramas de água, qual é a quantidade máxima de soluto que vai permanecer dissolvido a 10 graus? Vou descobrir, ó. Em 500 gramas de água, vou ter X gramas dissolvidos. Bom, X multiplica em cruz. X é igual a 25 gramas de KClO3 que vão permanecer dissolvidos. Então, pera um pouquinho. Vamos finalizar o exercício. Ó, olha ali, ó. Antes, quando eu falo antes, ó, antes significa a 70 graus. A 70 graus, olha ali, a gente tinha 150 gramas de soluto dissolvidos. Quando eu coloco na geladeira, né, eu vou resfriar, vou colocar a solução lá na geladeira, vou resfriar para 10 graus Celsius. Então, o depois é quando resfriou. Então, a 15 graus Celsius, qual é a quantidade ali que vai permanecer dissolvido, que a gente descobriu em verde ali? Vão permanecer dissolvidos 25 gramas. Então, peraí. Antes estavam 150 gramas dissolvido. Agora, quando eu coloquei na geladeira, só dos 150, apenas 25 continuam dissolvidos. E o restante? 150 menos 25. O restante, 125 gramas, não irão dissolver, irão para o fundo, irão precipitar, irão cristalizar. Então, olha a resposta, irão cristalizar 125 gramas de KClO3. Beleza? Uma questãozinha bem legal, né? Cobra solubilidade aí, mexe um pouquinho com balanceamento, né? Estequiometria, tá bom? Então, antes, tínhamos 150 dissolvido. Depois que resfriou, só ficaram 25 gramas dissolvido. Então, 150 tinha dissolvido. Agora, só 25, então o restante cristaliza, vai para o fundo. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Um estudo clínico realizado na Holanda avaliou a viabilidade do uso de microesferas de ácido poliláctico, contendo o radisótopo rômio 166. Lembra que eu falei no exercício anterior ali, ó? Quando ele coloca rômio 166, esse 166 é o número de massa, ó, ele colocou aqui. Tá? Em procedimentos de radioterapia, em pacientes com tumores em regiões de cabeça e pescoço. Ao ingerir essas microesferas, o paciente recebe radiação gama e radiação beta, emitidas pelo radioisótopo. A radiação inibe o crescimento das células tumorais. A tabela apresenta a variação da atividade radioativa de acordo com o tempo de uma amostra da microesfera contendo o radioisótopo rômio 166. O elemento rômio forma vários compostos, dentre eles o óxido HO2O3, que reage em contato com o ácido clorídrico e é estável com solução de hidróxido de sódio. Ou seja, ele reage com ácido clorídrico, mas não reage com hidróxido de sódio. Lembrando, ácido clorídrico, HCl, é um ácido, hidróxido de sódio é uma base NaOH. Pergunta, qual é o número de oxidação? Ou seja, ele quer saber qual é o NOx, número de oxidação do rômio no HO2O3. Galera, olha ali, ó. HO2O3. Vamos lembrar de NOx um pouquinho? O oxigênio do lado direito da fórmula, qual que é o NOx dele? A regra geral, -2. Só que eu tenho 3 átomos, 3 vezes -2, -6.
Como essa molécula HO2O3 não é um íon, né? Então a soma do NOx é zero, porque não é um íon, não se trata de um íon. Por exemplo, se fosse assim um íon, sulfato, SO4 menos 2, aí a soma do NOx teria que ser menos 2. Mas ali, como não é um íon, a soma do NOx é zero. Então, que número somado com menos 6 dá zero? Mais 6. Mais 6 é o total, mas eu tenho que dividir esse mais 6 para 2 átomos. Então, cada átomo de rômio tem NOx mais 3. Então, olha lá, o NOx do rômio no HO2O3, o NOx dele é mais 3, que essa é a pergunta do exercício. Qual é o número de oxidação do rômio? Beleza? Bem tranquilinho, regra básica de NOx. Classifica esse óxido quanto ao caráter ácido e base. Então, você vai falar se esse óxido tem caráter ácido, básico, neutro ou anfótero. Né? Vamos lá. Caráter anfótero é que tem caráter ácido e básico. Né? Alguns óxidos têm essa característica. Bom, gente, olha o que ele falou. Presta atenção. Ele falou que esse óxido, ele reage em contato com ácido clorídrico. Se ele está reagindo com ácido clorídrico, se ele reage com ácido, muito provavelmente, então esse óxido ele possui caráter básico. Porque ele reage com ácido, mas não reage com base. Então, se ele está reagindo com ácido, é porque, olha lá, o óxido de rômio possui caráter básico. É um óxido de caráter básico. Beleza, galera? Ó, vamos lembrar uma coisinha rápida só aqui, ó, com vocês. Uma dica, a regra geral, tem exceções, tá bom? Mas, ó, te passo uns macetezinhos que ajudam. Se você pegar um óxido ametálico, geralmente, tá? Tem exceções, geralmente, carbono, ametal, geralmente os óxidos ametálicos, lembra da letra A? Geralmente os óxidos ametálicos são óxidos de caráter ácido. Por que caráter ácido? Porque se você colocar esses óxidos em contato com água, vão gerar ácidos. Ou, se você colocar esse óxido em contato, por exemplo, ó, se ele tem caráter ácido, ele neutraliza uma base. Ah, então ó, vai formar CaCO3 e H2O. Não convém ficar explicando o que acontece aqui, tá bom? Nessa reação, mas ó, se ele é um óxido de caráter ácido, então, olha, ele reage facilmente com uma base, formando sal e água. Ah, então era só para você lembrar. Óxidos ametálicos, eles têm caráter ácido. Já os óxidos, vamos lá? Os óxidos metálicos. Vamos pegar, por exemplo, CaO, óxido metálico. Tá? Porque o cálcio da família 2A, ele é um metal, alcalino terroso. Então, os óxidos metálicos são óxidos de caráter básico. Por quê? Porque, olha que legal, em contato com água, geram uma base, por isso que eles têm caráter básico. Então, a dica é, óxidos ametálicos têm caráter ácido, óxidos metálicos, caráter básico. O rômio é um metal, tá? Né? Lá no buraquinho da tabela periódica, né? Os metais de transição. Então, se ele é um metal, um óxido metálico, caráter básico. Beleza? Vamos lá. Deu tempo de meia-vida do radioisótopo rômio 166. Gente, olha que legal. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade dessa amostra radioativa se reduza pela metade. Mas espera um pouquinho, ó. De 300, se a quantidade radioativa vai se reduzir pela metade, a massa reduz pela metade, a quantidade de átomos, né, o número de mol, a porcentagem, tudo se reduz pela metade, inclusive a atividade radioativa. Tá? Se você tem metade do número de átomos, a atividade radioativa se reduz pela metade também. Mas olha o problema. De 300, né, megabecqueréis, caiu para 107. Se caísse pela metade, tipo assim, ó, de 300, pá, caísse para 150, opa, qual é o tempo que se passou para que essa quantidade se reduzisse pela metade? 40 horas, mas não reduziu pela metade. E olha o problema. De 107 para 37 também não caiu pela metade. Então, o aluno tinha que pensar um pouquinho aqui. Como? Fazer um decaimento radioativo. Ó, a atividade inicial era 300. Passado um período de meia-vida, que a gente costuma chamar de P, porque tempo de meia-vida é chamado também de período de semidesintegração. Então, a gente costuma chamar de P.
Alguns autores chamam de P, outros chamam de T meio, tempo de meia-vida. Então, 300. Passado um período de meia-vida, a quantidade radioativa vai se reduzir pela metade. Então, a atividade radioativa cai para 150. Ótimo. Porque eu vou fazendo decaimento até achar um número que eu conheço. Ó, eu comecei no 300 e vou tentar chegar no 107 ou no 37,5. Então, vamos lá. 150 não é 107 nem 37,5. Então, sofrendo outro decaimento radioativo, né, outro período de minha vida, essa atividade radioativa vai se reduzir pela metade novamente. Então, metade de 150, depois de um período de minha vida, cai para 75. E 75 também não tem. Depois de um outro período de minha vida, o 75 vai ser reduzido pela metade, vai ficar 37,5. Ah, então 37,5 eu tenho, olha que legal. Então, peraí, para essa amostra radioativa de 300, a atividade radioativa dela caiu de 300 para 37,5, né? Quantos períodos de meia-vida foram necessários? 3. Então, se você pegar 3 períodos de meia-vida, você vai ter um tempo total, ó, de 300 para 37,5, ó, de 0 para 81, foram necessárias 81 horas. Então, 3 períodos de meia-vida, corresponde a 81 horas. Então, 81 por 3, o período de meia-vida, 27 horas. Uma questãozinha que não era difícil, mas muita gente, eu acredito que às vezes não tem enxergado esse peguinho aí, tá bom? Para fazer o decaimento, descobrir quantos períodos de minha vida e assim descobrir a minha vida ali de 27 horas, beleza? Vamos lá. Represente a equação de decaimento radioativo desse isótopo. Bom, ele falou que o rômio, olha lá, massa 166. Aí você tem que constar a tabela para saber o número atômico. É impossível resolver. Então, o número atômico do rômio, olhando a tabelinha periódica, 67. Ele falou, olha lá, ao ingerir essas microesferas, o paciente recebe radiação gama e beta. Então, o rômio, ele emite radiação. Gama, 0,0. Foi bonzinho, já deu as cargas e as massas aí, né? E a partícula beta, carga -1 e massa 0. E aí, vocês teriam que saber o seguinte, que quando o elemento radioativo libera partículas alfa, beta, o que acontece? Ele se transforma em um novo elemento. Então, qual é o novo elemento? Eu chamei de X. Para descobrir que elemento é esse, lei da conservação das massas. As massas estão nos membros superiores. Então, olha lá. Nada, isso aqui não se perde. Tudo se transforma. Então, aqui numa equação, né, nuclear, tem que ocorrer uma conservação dos membros superiores e também uma conservação dos membros inferiores. Então, conservação dos membros superiores. Ó, qual que é a massa total do lado esquerdo? 166. Então, se eu somar a massa da partícula beta, que é 0, do gama, que é 0, mais o elemento X, essa soma das massas dos produtos tem que ser 166. Óbvio, então, que o elemento X é 166. 166 mais 0 vai dar 166. Agora, vamos para baixo? Conservação dos membros inferiores. Olha lá. O que você tem de número atômico ali do rômio? 67. Então, se você somar a partícula beta, gama, elemento X, a soma tem que ser 67. Então, beta, ó, -1. Gama, 0. E qual é o número atômico do elemento X? Ó, vou chamar de Z, que é o número atômico. Z. Então, se eu somar o número atômico do elemento X, que é Z, mais 0 mais -1, essa soma tem que dar 67. Eu não precisava nem montar isso, né, gente? Pode fazer direto aqui, ó. Pode fazer direto assim, ó. Que número é o número atômico? É Z. Que número somado com -1 dá 67? 68. Então, olha lá, ó. 68 menos 1, 67. Tudo se transforma. Beleza? Olha lá. Aí você, a resposta completa, você vai na tabela periódica e olha lá quem é o elemento de número atômico 68. O elemento de número atômico 68 é porque você identifica o elemento químico, não é pela massa, é pelo número atômico. Beleza? Então, esse elemento é o ER, é o érbio. Beleza? Uma questãozinha bem legal também, galera. Tranquilo? Vamos lá? Próxima questão. Questão 3. Células a combustível microbianas são sistemas eletroquímicos empregados para a obtenção
de energia elétrica a partir de ação de micro-organismos em reações de compostos orgânicos. Esses sistemas possuem dois compartimentos, um anódico, que contém os micro-organismos, e um catódico. Ambos os compartimentos recebem fluxo contínuo de reagentes na forma gasosa e em solução aquosa. As equações químicas a seguir com os respectivos potenciais padrão de redução. Então, a gente deu as duas equações, ó. Os elétrons estão do lado do reagente. Significam que os reagentes estão, ó, recebendo. Sempre que o elétron do lado esquerdo está recebendo. Recebendo elétron, lembra de redução. Então, se ele não falasse, daria para deduzir também. Então, os potenciais que ele deu para a gente, galera, ó, são os potenciais de redução. Então, tá aqui, ó. Os dois potenciais de redução. Galera, o que eu faço já? Eu tenho uma mania, né, nas minhas aulas. Se eu tenho potencial de redução, o que eu já faço aqui do lado? Eu já coloco os potenciais de oxidação. Se eu precisar, ótimo. Se não precisar, tá bom também. O que eu faço para descobrir o potencial de oxidação? É só inverter o sinal. Se o de redução aqui é menos 0,43, o de oxidação é mais 0,43. De baixo, se o de redução é mais 0,82, o de oxidação é... Onde que eu tirei esses 83? Tô doido. Se o de redução é mais 0,82, aqui vai ser menos 0,82. Bom, é só inverter o sinal. Beleza, galera? Então, vamos lá. Só inverter o sinal. Aí, o que eu faço? Antes de analisar qualquer coisa, eu já vejo o seguinte. Numa reação de oxidação, um elemento vai oxidar e um elemento vai reduzir. Numa reação espontânea, o que vai acontecer? O elemento com maior potencial de oxidação vai oxidar. O elemento com maior potencial de redução vai reduzir. Ah, então eu sei que, por exemplo, aqui, nas duas equações... Opa! Vou riscar aqui, galera, colocar certinho. Menos 0,82. Então, o que vai acontecer? Nessa equaçãozinha que ele me forneceu, os dois estão reduzindo. Tenho certeza que uma delas vai estar errada. Isso são dados de exercício. Mas um vai oxidar, o outro vai reduzir. O elemento com maior potencial de oxidação vai oxidar. O elemento com maior potencial de redução vai reduzir. Então, sabe, uma equação vai estar certa. A outra tem que saber qual está certa, qual você vai ter que inverter. Depois eu comento novamente. Vamos lá, galera. Pergunta. Calcule a massa molar da glicose. Uma questãozinha bem tranquila, moçada. Glicose, C6H12O6. Era só consultar a tabela periódica e vir as massas, né, atômicas aí, ó. A massa molar do carbono é 12. Do H é 1. Do O é 16. Isso era só consultar a tabela periódica. Que diferença? Massa atômica e massa molar só muda a unidade, né? Mas o número é o mesmo. Massa atômica do carbono, 12U. Massa molar, 12 gramas por mol. Então, o carbono tem 6 átomos. Então, eu vou fazer 6 vezes 12. H tem 12. 12 vezes 1, porque a massa de cada um, né, é 1. O O tem 6. Então, vai ficar 6 vezes 16, porque cada um tem massa 16. Somando tudo, 180. Cuidado só. Se ele perguntasse massa molecular, 180U. Como ele perguntou massa molar, 180 gramas por mol. Ficar atento com isso. Tá bom? Depois ele pede a fórmula mínima. O que é a fórmula mínima, galera? A fórmula mínima, ela indica pra gente a menor proporção em números inteiros, óbvio, né? A fórmula mínima indica pra gente a menor proporção possível entre os elementos que formam aquela substância. Tá? Então, por exemplo, C6H12O6. Olha as proporções aqui, ó. 6 para 12 para 6. Essa não é a menor proporção em números inteiros. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar tudo por 6. Então, fica assim, ó. 6, o carbono. 6 por 6, 1. H, 12. Dividido por 6, 2. O6 dividido por 6, 1. Então, a fórmula mínima, né, da glicose é C1H2O1, ó, menor proporção em números inteiros, ó, 1 para 2 para 1. 1 é opcional, não precisa colocar. Então, a fórmula mínima da glicose, CH2O. Questãozinha bem tranquila, beleza? Vamos lá, o item B. Apresente a equação global dessa célula combustível e calcule a diferença de potencial DDP dessa célula. Galera, o que vai acontecer nessa célula? Duas equações. O elemento com maior potencial de oxidação vai oxidar. O elemento com maior potencial de redução vai reduzir. Então, vamos lá. Se você pegar no item B,
Olha os potenciais. Eu gosto de colocar primeiro a reação de oxidação, galera. Vamos colocar aqui, ó. Semi-reação de oxidação. Ou, como ocorre no ânodo, eu chamo de anódica. Ah, mas quem é o elemento que vai sofrer, né? Ou substância que vai sofrer oxidação? O que tiver maior potencial de oxidação. Então vamos lá de roxinho, olha lá. Ó, vamos comparar os dois potenciais de oxidação. Qual é maior? 0,43 ou menos 0,82? Mais 0,43. Então, ó, essa primeira equaçãozinha aqui vai sofrer oxidação. É o ânodo dessa célula combustível. Beleza? Ah, tá. Então vai oxidar. Mas espera um pouquinho. Aqui nessa equação, o elétron está do lado esquerdo. Então, os reagentes estão recebendo elétron. Então, está reduzindo. Então, está errada. Se a glicose, no caso, vai oxidar, ó, eu tenho que inverter essa equaçãozinha para os elétrons ficarem do lado do produto. Toda vez que o elétron estiver do lado do reagente, ó, é porque está recebendo, redução. Toda vez que o elétron estiver do lado do produto, porque está doando, oxidando, doando elétron. Então, como a glicose ali no caso, né? A equação de cima tem o maior potencial, olha ali, ó, tem o maior potencial de oxidação, tem que oxidar, tem que doar. Então, para o elétron ficar do lado do produto, eu vou inverter essa equação. Ok? O que é inverter? Vamos lá? Inverter. Os produtos, glicose e água, viram reagentes. Olha aqui, ó. Glicose e água virando reagentes. CO2, 24H+, e os elétrons, que são reagentes, viram produtos. Olha lá. Isso que é inverter. Beleza? Então, organizei. Um checklist aqui, ó. Ok. Agora, vou pegar de azulzinho aqui, ó. Qual dos elementos tem maior potencial de redução? Ah, é o de baixo. Então, ele vai sofrer redução. Então, quem vai sofrer redução? É a equação de baixa. O elétron está do lado do reagente? Tá, então já está reduzindo? Já. Então, essa equação você vai manter. É a semi-reação de redução, que é chamada de catódica. Minha mesinha estabilizadora travou, galera. Ah, voltou. Catódica. Vamos lá. Então, essa daqui você vai manter. Então, vai ficar O2 mais 4H mais 4 elétrons virando água. Olha lá embaixo. O2 mais 4H mais 4 elétrons virando água. Beleza? Então, tá aí as duas equaçõezinhas. Uma, duas. Então, sempre, pensa. Ele te deu os potenciais de quê? Redução. Então, só uma vai reduzir a que tiver maior potencial de redução. Então, a que tiver maior potencial de redução, você mantém. A outra vai ter maior potencial de quê? Oxidação. Então, a outra você inverte. Beleza, galera? Vamos lá? Ó, para somar, a gente tem que cancelar sempre quem? Os elétrons. Olha o probleminha. Olha o probleminha, galera. A gente tem, ó, 24 elétrons aqui, na primeira, e 4 elétrons na de baixo. Para eu cancelar os elétrons, vou ter que multiplicar de baixo por 6. Então, multiplicando tudo por 6, vai ficar assim, ó. 6O2, 4 vezes 6, 24H+, 4 vezes 6, 24 elétrons. E 2 vezes 6, 12 moléculas de água. Bom, agora vamos somar, ó. 24 elétrons em cima, 24 elétrons embaixo. Legal. Olha o H+ também, que legal, galera, ó. 24H+. Opa, peraí que eu cancelei o H+ com os elétrons. Deixa eu arrumar aqui, galera, peraí. Para ficar bem certinho para vocês entenderem. Ó, primeiro cancela os elétrons, 24 e 24. Agora cancela o H+, ó, 24H+, 24H+. Beleza. O que sobrou que não deu para cancelar? Glicose mais 6O2, olha lá, produzindo 6CO2, tá aqui, mais, agora cuidado, a água aparece dos dois lados, ó, 6 de um lado e 12 do outro. Eu não posso mais mudar essas reações, porque eu já cancelei os elétrons, eu não posso multiplicar de novo agora. Já multipliquei, cancelei os elétrons, agora é o que sobrou, somar.
Bom, mas aqui a água, na primeira, está do lado esquerdo. Do outro lado, está do lado direito, lados opostos. Então, não dá para cancelar porque não são 12 e 12. Mas eu subtraio. 12 menos 6, vão sobrar 6 moléculas de água do lado direito, que é o lado que tinha 12, o lado que tem mais. Então, está aqui a equaçãozinha. Esta é a equação. Esta é a equação global. Beleza, galera? E ele quer a DDP. Tem várias formas de você achar a DDP, galera. Eu gosto de usar essa daqui, ó. Eu não já ensinei a vocês ali em cima, se ele deu potencial de redução, inverter os sinais e descobrir o de oxidação? Então, o que você vai fazer? Aí você vai circular os dois maiores. Não, você vai circular o maior de redução com o maior de oxidação. Circulou os dois maiores? É só somá-los. Olha lá, como que você calcula a DDP? Eu pego o maior potencial de oxidação mais o maior potencial de redução. Então, DDP, ó, maior de oxidação, está circulado lá, 0,43 positivo. Mais o maior de redução, que é 0,82. Somando a DDP dessa pilha, 1,25 volts. Beleza, galera? Tranquilo? Ó, qual que é a outra forma de você achar uma, né, de calcular, uma dica aí? Qual é a outra forma de você calcular a DDP de uma pilha? Um exemplo, né? Você pode fazer assim, ó. Deixa eu jogar lá. Mais fácil. Aqui, ó. Qual que é a outra forma? Você faz assim, ó. Calcular aqui no cantinho, galera, ó. Como que você... Outra forma de achar DDP? Ah, eu quero trabalhar só com a redução. Então, você pode fazer assim, ó. Maior potencial de redução, você pega o maior, menos o menor de redução. Então, quer trabalhar só com a redução? Pode. Só que você pega o maior menos o menor. Ah, então, pera aí, ó. DDP dessa pilha, maior potencial de redução, 0,82 positivo. Menos, agora eu pego o menor de redução. O menor de redução está aqui, ó, menos 0,43. Então, menos 0,43. Menos com menos mais, você vai acabar somando a DDP 1,25 volts. Beleza, galera? Tranquilo? Então, se você quisesse trabalhar só com a oxidação, você pegaria o maior potencial de oxidação menos o menor de oxidação também. Nem daria certo, ia dar o mesmo valor. Beleza, galera? Vamos lá. Próxima questãozinha. E última. Olha o que ele diz. O ácido levulínico, obtido a partir de celulose, tem diversas aplicações industriais como precursor de solventes orgânicos, pesticidas, polímeros e insumos para a indústria farmacêutica. Desculpa. A figura apresenta a forma estrutural desse ácido e a forma estrutural de um de seus derivados. Tudo aqui, ele deu ácido levulínico, né, ó, é a função cetona e ácido carboxílico. Tá. E o ácido beta-acetilacrílico. É a função cetona, ácido carboxílico também. Bom, quantos átomos de carbono primário estão presentes na molécula do ácido levulínico? Levulínico é o primeiro. E quer saber quantos carbonos primários? Galera, o que é o carbono primário? É o carbono que está ligado a, no máximo, um outro carbono. Então, se esse carbono, por exemplo, não estiver ligado a nenhum outro carbono, ele também é chamado de carbono primário. Por exemplo, ó, olha esse carinha, ó, CH3O, CH3, ó. Esse primeiro carboninho não está ligado a nenhum outro carbono, então ele é classificado como primário também. Então, o carbono primário é o carbono que não está ligado a nenhum ou a um carbono apenas. Bom, então vamos lá. Vamos lá, vamos de vermelho aqui, ó. Eu coloquei todos os carboninhos na estrutura, tá? Ó. Agora vamos ver, ó. Esse primeiro carboninho, ele está ligado a só um carbono. Ah, então ele é um carbono primário. Esse carbono ligado ao dupla O, ó, ele está ligado ao carbono da esquerda ou ao carbono da direita. Está ligado a outros dois carbonos, então não é primário, é secundário. Esse carboninho aqui também, ó, também está ligado a outros dois carbonos, é secundário. Esse que eu estou circulando também está ligado a dois carbonos, ele é secundário. E esse último, ligação com O não conta, ligação embaixo com O não conta. Ó, esse carboninho que eu estou circulando aqui, ó, ele só está ligado a um outro carbono, então ele também é classificado como carbono primário. Então,
temos 2 átomos de carbono primário na molécula do ácido levulínico. Bom, qual é o tipo de isomeria espacial a molécula do ácido beta-acetilacrílico apresenta? Bom, olha aqui, galera. É de baixo aqui, ó. Vou colocar de alaranjado. Galerinha, olha lá. Vou colocar os carboninhos aqui. Bom, ele pergunta que tipo de isomeria é espacial. Quando ele fala espacial, só pode ser espacial geométrica ou óptica. Aí dá para ir por exclusão, quer ver? Ah, e será que o aluno lembra muito do carbono assimétrico? Será que tem isomeria espacial óptica? Para ter isomeria espacial óptica, tem que ter o quê? O carbono assimétrico, o carbono quiral, que é o carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono não pode fazer dupla nem tripla, ele tem que fazer 4 ligações simples, onde os 4 ligantes a ele têm que ser diferentes. Então, olha que legal. Esse primeiro carbono que eu circulei jamais pode ser assimétrico. Por quê? Por quê? Porque ele tem 3 Hs, ele tem 3 ligantes iguais. Então, ele está fora da jogada. Esse carbono dupla hora está fazendo uma dupla, então ele não tem 4 ligantes diferentes. O próximo carbono, esse daqui, tá fora porque faz dupla. Esse daqui que eu estou circulando, tá fora porque faz dupla. Tudo fora da jogada. O último faz dupla, tá fora. Então não tem nenhum carbono assimétrico. Porque carbono assimétrico tem que ser 4 ligações simples, onde os 4 ligantes ao carbono tem que ser diferentes entre si. Então, ó, esse carbono, de novo, faz dupla, esse faz dupla, esse faz dupla, esse faz dupla. Nenhum é assimétrico. O último, esse CH3 aqui, não pode ser porque ele tem 3 ligantes iguais. Então, se a molécula não tem carbono assimétrico, não tem isomeria óptica. Então, só pode ser isomeria espacial geométrica, que é a famosa isomeria cis-trans. Ele nem pergunta se o que está aqui é cis ou trans. Mas vamos lembrar, qual é a condição para ter isomeria geométrica? Primeira, tem que haver, né? Tem que ter uma dupla entre carbonos. Segunda, os 2 ligantes de cada carbono da dupla, né? Cada carbono da dupla tem que ter 2 ligantes diferentes. Então, ó, esse carbono da esquerda, eu coloquei os ligantes A e B. Esses 2 ligantes têm que ser diferentes entre si. E o outro carbono também tem que ter 2 ligantes diferentes entre si. A e B. Ah, mas o da esquerda, esse A, tem que ser igual ao da direita, o A? Não. Aqui poderia ser A e B, ou poderia ser, por exemplo, F e G. Cada carbono da dupla tem que ter os seus 2 ligantes diferentes. Olha que interessante, onde ocorre a isomeria geométrica, galera, né? Olha lá, ó. Aqui nós temos uma dupla ligação entre carbonos. Esse carboninho que eu estou circulando, ele faz 3 ligações, então ele tem um Hzinho aqui, ó. O outro também. Então, olha que interessante, as condições são obedecidas, ó. Existe uma dupla ligação entre carbono e, ó, esse carbono. Fazendo um pontinho. Quem são os 2 ligantes dele? Um ligante é o C dupla O CH3, é tudo que está preso nessa ligação. O outro ligante é o H. C dupla O CH3 é diferente de H, 2 ligantes diferentes. E o outro carboninho, ó, ele tem um ligante que é o H e o outro ligante é o C dupla OH, 2 ligantes diferentes entre si. Beleza? Então, isomeria espacial geométrica. Vamos lá? Letra B. Que tipo de reação orgânica ocorre entre o grupo carboxílico, ou seja, grupo carboxila do ácido levulínico e o etanol? Gente, o grupo carboxílico, nós sabemos que o grupo carboxílico, né, é esse daqui, ó, é o C dupla O OH. Com o etanol, o que o etanol é? Ele tem OH, então C dupla OH é um ácido carboxílico. Ele vai reagir com o etanol, que é um álcool. É uma reação muito clássica dentro da orgânica. Como se chama a reação de um ácido carboxílico com álcool? Ácido mais álcool forma éster e água. Uma reação chamada reação de esterificação. Esse era o nome. Óbvio, teria que lembrar o conceito, né? De ácido carboxílico mais álcool, saber que forma éster e água. Beleza? Forneça a forma estrutural do composto resultante dessa reação. Vamos montar a reaçãozinha? Galera, a dica, olha lá que tá de verde, galera, ali, ó. A dica, a hora que você for montar, né? Eu peguei a estrutura aqui, ó, deixa eu apagar aqui agora, peraí. Eu peguei a estrutura, tá, ó, os carbonos aqui, ó, CH3, C dupla O, esse carbono que faz 2 ligações, ele tem 2 hidrogênios, então aqui é um CH2, então, eu coloquei de verde a estrutura inteirinha, tá vendo? Ó? Do ácido levulínico. E o etanol. Etanol, ET, 2 carboninhos, tá aqui, ó. 2. Ligações simples entre carbonos, e o OL é álcool OH.
Beleza, tá aqui as estruturas. Qual é a dica para você montar uma esterificação? Eu sempre falo nas minhas aulas, galera. A dica. Toda reação orgânica tem um macete, uma dica. A dica na reação de esterificação é você montar de uma tal forma que os grupos funcionais do ácido e do álcool, ó, fiquem de frente um para o outro. Sempre. Porque vai liberar água, é éster e água. Então, deixando os grupos funcionais de frente um para o outro, você libera água e junta as moléculas. Então, aqui, ó, eu coloquei de frente. Olha lá, o grupo carboxila do ácido ebulínico, de frente para o OH, que é a hidroxila do álcool. Deixou de frente os grupos funcionais, galera, fica fácil. Por quê? Vamos montar a equaçãozinha agora, ó. O OH do ácido junta com o Hzinho do álcool, para formar o quê? Água. E aí você vai copiar o que sobrou e vai juntar as moléculas, o que sobrou de uma com o que sobrou da outra. Então, de verde, o que sobrou? Sobrou sobrou isso tudo, ó. Sobrou CH3, C dupla O, CH2, CH2, C dupla O. Então, eu vou copiar igualzinho o que sobrou, ó. Só vou tirar o H. Então, olha o que sobrou, igualzinho, ó. CH3, C dupla O, CH3, C dupla O, CH2, CH2, C dupla O. Porque a molécula não vai perder só o OH. Então, esquece, ó. Vai terminar aqui, ó. C, olha de roxo ali que eu tô fazendo em cima vermelho, ó. C dupla O. Para trás fica tudo igualzinho. Tudo igualzinho. E aí? Valência livre. Por quê? Perdeu o OH. Então, valência livre. Tá aqui. Valência livre. Deixa eu montar aqui do lado, galera, para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu montar a reaçãozinha de novo aqui. Vai ficar bem legal, ó. CH3, C dupla O, CH2, CH2 de novo. Depois o outro carboninho, C dupla O, OH. Beleza? Mais o etanol, que é o HO, CH2, CH3. Aí vai ficar bem melhor, galera. Ó, o que vai acontecer? Olha que legal. O OH do ácido com o Hzinho do álcool. Beleza, formou a aguinha. Vamos ver, o que sobrou do ácido? Sobrou aquilo ali, ó. CH3, C dupla O, CH2, CH2, C dupla O. E perdeu o OH. Olha que legal, vou colocar de outra cor. Ficou valência livre aqui, ó. Quem entra aqui? Quem entra nessa ligação? Quem ficou sozinho da outra molécula. O álcool perdeu o H. Então, nesse carboninho, junta o O. Entra o CH2 e o CH3. Olha lá, formou o éster numa reação de esterificação. Esta é a fórmula estrutural do produto orgânico formado. Mas se deixasse bem completa, né? Forma o produto orgânico e a água também. Beleza? Forneça a fórmula estrutural do composto resultante. Então tá aí, galera. Essa é a fórmula estrutural. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, valeu e até a próxima, se Deus quiser.